Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Ministros das Relações Exteriores de países da União Europeia chegaram a um acordo para desbloquear 2 bilhões de euros, cerca de 11 bilhões de reais, com o objetivo de fornecer mais munição para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Fontes diplomáticas indicam que Kiev necessita de cerca de 350 mil projéteis por mês para conseguir conter o avanço de Moscou e planejar contraofensivas ainda em 2023. No entanto, os países do bloco europeu estão com arsenais muito baixos, o que fez soar um alerta. O plano firmado em Bruxelas é composto de 3 fases. Na primeira, os membros da União Europeia vão fornecer 1 bilhão de euros em fundos compartilhados para o rápido envio de projéteis que estão em suas reservas. Na etapa posterior, um pacote de mais 1 bilhão de euros será utilizado para fazer compras conjuntas de projéteis de 155 milímetros. A terceira e última fase visa ampliar a capacidade de produção das empresas europeias de defesa, a fim de abastecer o exército ucraniano e repor as reservas nacionais. A discussão está agora centrada no papel da Agência Europeia de Defesa e na prioridade que deve ser dada às produtoras europeias. Os países da União Europeia já haviam anunciado amplo apoio militar de 12 bilhões de euros à Ucrânia, incluindo 3 bilhões e 600 milhões de euros já utilizados do Fundo Europeu de Apoio à Paz. A intenção dos diplomatas é conseguir fazer os primeiros envios de projéteis para as tropas de Kiev em maio e assinar os contratos conjuntos no início de setembro. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia de mais de 15 bilhões de dólares. O objetivo é contribuir para a recuperação econômica do país. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais. O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia. O presidente da China, Xi Jinping, se encontrou com o presidente russo na última terça-feira em Moscou. Vladimir Putin afirmou que discutiria as propostas da China para uma negociação de paz na Ucrânia. O mandatário russo elogiou a segunda rodada de conversas que teve com o líder chinês. Tivemos uma troca de visões muito significativa e franca para as relações entre os dois países. Devemos fortalecer a cooperação e a coordenação para o desenvolvimento dos dois países. O presidente russo elogiou a proposta de paz da China para a guerra na Ucrânia e afirmou que está aberto a negociar. Além de temas geopolíticos, os assuntos econômicos também estiveram em pauta. O grupo russo Gazprom anunciou que forneceu na segunda-feira um volume recorde de gás à China, através do gasoduto transfronteiriço da Sibéria. Putin garantiu que a Rússia pode responder à crescente demanda chinesa por energia. De acordo com o líder do Kremlin, o objetivo é entregar 98 bilhões de metros cúbicos de gás e 100 milhões de toneladas de gás natural liquefeito antes de 2030. E olha só, a Rússia abriu um processo contra os funcionários do Tribunal de Haia. O Kremlin acusa a Corte Internacional de incriminar uma pessoa inocente. A medida ocorre dias após o Tribunal Penal Internacional expedir um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por supostos crimes de guerra. De acordo com o Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia, existem motivos razoáveis para acreditar que Vladimir Putin e a comissária dos direitos da criança do Tribunal Presidencial Russo cometeram crimes de guerra desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Diante das acusações e mandados de prisão expedidos pelo órgão, o Kremlin afirmou que os processos eram ilegais e não existe fundamento para que Putin seja responsabilizado criminalmente,
já que como chefe de Estado ele tem a prerrogativa da imunidade absoluta em relação à jurisdição de outros países. A Corte Internacional tem o objetivo de julgar crimes de guerras internacionais, genocídios e crimes contra a humanidade. O Tribunal de Haia exerce jurisdição em 123 países, inclusive no Brasil. A Rússia não faz parte da lista, por isso as decisões do tribunal não têm força legal no país. Em uma entrevista concedida ao Metrópolis, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que o país respeita e segue as decisões do Tribunal de Haia, mas afirmou que o Brasil não tem uma posição oficial sobre o mandado. Mais de 530 pessoas foram mortas e quase 280 sequestradas por gangues que atuam impunemente no Haiti. Os números trágicos foram anunciados pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. De acordo com as Nações Unidas, a maioria das vítimas foi morta ou ferida por franco-atiradores que atiraram aleatoriamente nas pessoas em suas casas ou na rua. Entre as vítimas das balas perdidas estão estudantes e professores. A ONU também denunciou o aumento de sequestros de pais e alunos nas proximidades dos centros de estudos, o que levou ao fechamento de muitas escolas. O Haiti, o país mais pobre das Américas, está há anos imerso em uma crise humanitária, econômica e política, agravada desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. E a Organização Mundial da Saúde afirmou que a Covid-19 pode se tornar ainda neste ano uma ameaça semelhante à gripe sazonal. O número de mortes por semana registra queda e está abaixo de quando a doença foi declarada uma pandemia. O diretor executivo da agência, Dr. Michael Ryan, disse que a epidemia pode representar em breve uma ameaça semelhante à gripe sazonal. Chegamos a um ponto em que podemos considerar a Covid-19 da mesma forma que consideramos a gripe sazonal, ou seja, uma ameaça à saúde, um vírus que vai continuar matando, mas que não vai atrapalhar a nossa sociedade nem nossos sistemas hospitalares. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comemorou o fato de um número semanal de mortes registrado durante as últimas 4 semanas estar abaixo do de quando a Covid foi declarada uma pandemia. Tedros, no entanto, disse que 5.000 mortes semanais ainda é uma quantidade muito alta para uma doença que já pode ser evitada e tratada. A OMS declarou a infecção por coronavírus uma emergência internacional de saúde pública em 30 de janeiro de 2020. Momento em que havia menos de 100 casos positivos e nenhuma morte fora da China. Pouco depois, em março daquele ano, a agência classificou a situação como uma pandemia. A Covid-19 matou, de acordo com dados oficiais, quase 7 milhões de pessoas até o momento. A Amazon anunciou que vai demitir mais 9.000 pessoas nas próximas semanas, além dos cortes que já afetaram 18.000 funcionários divulgados em janeiro. Esta é a segunda demissão em massa na empresa, que acumula quase 30.000 trabalhadores dispensados em 3 meses. O grosso dos cortes está nos serviços de computação em nuvem AWS, no departamento PXT voltado à gestão de recursos humanos, na publicidade e na plataforma de streaming em vídeo Twitch. As demissões anunciadas desde o início de janeiro representam cerca de 1,7% da força de trabalho da Amazon, que contava com 1.540.000 funcionários no fim de 2022. A empresa explicou que os novos cortes se devem ao mesmo princípio de contenção de gastos que motivou o anúncio anterior, mas alguns setores exigiram mais tempo de análise. O diretor executivo disse ainda que a incerteza econômica e a falta de clareza sobre o futuro próximo pesaram na decisão. Para explicar essas demissões, soma-se também o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos para combater a inflação, o que fez os custos subirem para as companhias do ramo tecnológico. O TikTok está sendo banido em várias partes do mundo e, segundo autoridades, há um risco crescente de espionagem sob investigação. Na Itália, o aplicativo é acusado de fornecer conteúdo nocivo para jovens usuários. Segundo o Serviço de Inteligência holandês, há um risco crescente de espionagem por meio do uso do TikTok e de outras plataformas administradas por países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. O governo
quer que todos os telefones profissionais dos funcionários sejam configurados para que apenas aplicativos ou funcionalidades previamente autorizados possam ser instalados e usados. A Holanda seguirá assim o Canadá, o Reino Unido e as agências federais dos Estados Unidos, que já baniram o TikTok de dispositivos governamentais por questões de segurança de dados. Na Itália, a polícia italiana anunciou a abertura de uma investigação contra a rede social TikTok, acusada de permitir a divulgação de conteúdos perigosos que incentivam o suicídio, a automutilação e o desenvolvimento de distúrbios alimentares. A investigação, realizada pela Autoridade da Concorrência, envolve a empresa irlandesa TikTok Technology Limited, responsável por relações com os consumidores europeus, e as subsidiárias inglesa e italiana. A abertura da investigação foi decidida pela presença na plataforma de inúmeros vídeos de jovens que adotam comportamentos de automutilação, como o recente desafio de marcar os seus rostos com a chamada cicatriz francesa, que se tornou viral. Esse desafio, ensinado em muitos tutoriais do TikTok, envolve beliscar as maçãs do rosto com tanta força e por tanto tempo para deixar um hematoma, mas pode desencadear marcas permanentes. Que loucura, hein? E mudando de assunto, o Google lançou na última terça-feira o robô Bard, rival do ChatGPT, para testes nos Estados Unidos e Reino Unido. A tecnologia, que ainda está em fase de testes, é parecida com o funcionamento do ChatGPT, que tem uma tela simples e espaço para digitar mensagens e interagir com o robô. O sucesso acabou rendendo um contrato multibilionário com a Microsoft. O novo robô, batizado de Bard, estará disponível em outras línguas e regiões ao longo do tempo, de acordo com o Google. Atualmente, a ferramenta está acessível somente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E olha só que alarmante, um estudo da ONU mostra que metade do dinheiro gasto em todo o mundo em água engarrafada, cujas vendas dispararam nas últimas décadas, seria suficiente para garantir o acesso universal à água potável. Parar de consumir água engarrafada também reduziria efetivamente a poluição plástica, já que 85% das garrafas acabam em aterros sanitários. O relatório do Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas, em Hamilton, no Canadá, garante que a preferência do consumidor é influenciada por equívocos sobre uma maior pureza da água engarrafada. O estudo garante que a tendência faz as pessoas pagarem de 150 a 1.000 vezes mais em 1 litro de água engarrafada do que por 1 litro de água da torneira. De acordo com o estudo, foram encontrados contaminantes em centenas de marcas de água engarrafada em mais de 40 países, muitas vezes excedendo os padrões locais ou globais. Na última década, as vendas mundiais de água engarrafada aumentaram 73%, chegando a quase 270 bilhões de dólares e 350 bilhões de litros. Cerca de 600 bilhões de garrafas plásticas são produzidas a cada ano, representando aproximadamente 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos. O Parlamento espanhol aprovou uma lei pelo bem-estar dos animais domésticos e reformou o Código Penal, que endurece as penas de prisão por maus tratos. Vamos conferir. O texto é acompanhado de uma reforma do Código Penal espanhol que endurece as penas de prisão por maus tratos. A lei, promovida pelo governo do socialista Pedro Sánchez, impõe um treinamento obrigatório aos donos de cães, que serão proibidos de deixá-los sozinhos por mais de 24 horas. Exige também a castração dos gatos, exceto os destinados à reprodução. A medida é defendida por associações de defesa dos animais que acreditam que o controle populacional ajuda a evitar o abandono e a morte dos filhotes. A reforma do Código Penal que acompanha a lei introduz penas para maus tratos que podem ir de 1 ano e meio de prisão se o animal acabar precisando de tratamento veterinário a 2 anos em caso de morte. Estas medidas serão aplicadas aos animais domésticos, não aos criados para alimentação nem aos cães de caça. A legislação torna mais rígida a lei para criadores, mas não afeta as touradas, tradição muito criticada por defensores dos animais. Há pouco mais de 1 ano, a Espanha aprovou uma lei que reconhece os animais como seres vivos e sencientes pela primeira vez, e não meros objetos, permitindo a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de divórcio. Legislação semelhante já está em vigor em vários outros países europeus, incluindo Áustria, França, Alemanha, Portugal e Suíça.
O destino da última gorila em cativeiro da Tailândia, que está em exibição em um shopping de Bangkok há 3 décadas, continua gerando polêmica no reino, onde a causa dos ativistas dos direitos dos animais enfrenta os interesses turísticos. A gorila está em exibição no local há 3 décadas e segue causando controvérsia no reino asiático, onde os direitos dos animais enfrentam os interesses turísticos. Boa Noi tem mais de 30 anos e é a última representante de sua espécie em cativeiro na Tailândia, país de onde sua espécie não é nativa. Há anos, defensores dos animais, incluindo celebridades como a cantora Cher e a atriz Gillian Anderson, lutam pela primata. Boa Noi significa pequeno lótus em tailandês. De acordo com a ONG de defesa dos direitos dos animais, PETA, a gorila sofre uma angústia psicológica extrema. Na Tailândia, as autoridades aprovaram leis para proteger as espécies nativas, mas elas não se aplicam a instalações privadas, como o zoológico onde Boa Noi é mantida. Nos fins de semana, as famílias continuam visitando o shopping, onde Boa Noi compartilha as atenções do público com o orangotango, além de vários papagaios e cabras. O Catar enviou 4.000 casas móveis que abrigaram torcedores na Copa do Mundo para sobreviventes do terremoto na Turquia e na Síria. O terremoto de magnitude 7,8 matou mais de 52 mil pessoas no dia 6 de fevereiro. As cabines foram projetadas para hospedar 1 ou 2 pessoas que foram ao país durante a Copa do Mundo. O último lote da primeira remessa foi embarcado em um navio de carga no Golfo Pérsico essa semana. O Catar pretende doar um total de 10.000 cabines pré-fabricadas. A acomodação, que custava $200 no Campeonato Mundial do Catar, tem camas de solteiro, mesa e cadeiras, ar-condicionado, vaso sanitário e chuveiro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e excelente fim de semana para você. Até mais!